Bom, partindo aqui dessa informação, agora nós vamos pular para aquele diagrama para ver os significados. Nós estamos, esse diagrama aqui é o retrato de um pontinho desse, né? Esses diagramas se completam, são diagramas distintos, mas eles se completam muito no entendimento das coisas. Aqui falta completar o que eu apaguei, que é uma setinha em duplo sentido. Uma para lá, outra para cá. Bom. Esse tem um livro que fala bem dessa experiência, não sei se já ouviu falar, Filhos do Tibetano. Hã? Filhos do Tibetano. É um livro que fala exatamente sobre essa experiência. Uhum. Eu não sei se tem livraria comum, eu particularmente comprei lá na livraria Rosa Cruz. Uhum. Eu não sei se... Eu tenho um poema muito lindo de um camarada dizendo a luta dele para se separar do pai dele, da mãe cósmica dele. Né? É o ser tentando se desvencilhar de quem ele se originou, né? Para criar a sua própria existência. É um parto, né? Energético, um parto cósmico. Bom, agora, está vendo essa linha aqui, desse diagrama? Essa linha aqui, ó. Pois bem, ela não está interrompida? Ela é aquela linha Edena. É um perigo. Olha lá, entenderam? Então nós estamos analisando um ponto, né? O ser num ponto específico de Edna. Nós vamos ver, por exemplo, que o ponto central do ser sobre a linha de Edna, a linha existencial. Então está aqui a Edna. Edna, escrito com 2 N's, por causa da pronúncia desse N, que é alongado. Edna. Esse ponto aqui central, você vê que há um ponto secundário aqui, esse ponto importante aqui no centro, outro ponto secundário aqui. Ambos sobre a linha de Edna. São os 3 pontos que estão sobre a linha existencial do ser. O do centro, nós vimos que tudo isso daqui para cá é passado, né? Passado. E daqui para lá é futuro. É o que a consciência ainda vai experimentar. À medida que o ser avança, ele vai espalhando por Edna a sua consciência, que deixa de ser pontual. Ela passa a ser a linha toda consciente. Isso é o estado nirvânico, quando o ser chega ao ápice dos processos evolutivos e ele contamina toda a sua existência com uma consciência. Você vê que esse ser supera essa coisa de passado, presente, futuro. Ele vive no futuro, no passado, ele pode se manifestar em qualquer ponto da sua linha. Pode ter bem aqui, pode ter outro conjunto desse, lá adiante outro, e ele ser consciente de si mesmo em toda a sua Edna. Bom, então, ponto central. Esse ponto central aqui, os ETs chamam de Sim. Sim quer dizer neutro, positivo e negativo, Yang e Yin, porque eles consideram o passado Yin e o futuro Yang. Aqui, sim, é a consciência, é o consciente, né? É o consciente, diferente da nossa psicologia, que situa o consciente de cabeça para baixo, aqui, e que nós vamos ver depois. Então, ali é que está o consciente, aqui o ser é consciente, que corresponde ao chakra 4, cardíaco, né? O chakra do meio, né? Nós não temos no meio 3 para cima, 3 para baixo, dos principais? Então, está lá ele no meio. Agora vamos analisar o ser para baixo, né? Vamos descer isso aqui. A primeira coisa que nós vamos encontrar nesse eixo energético daqui é o que eles chamam, uma tradução que eu não gostei muito, mas eu não tenho outra alternativa, vamos chamar de mente difusa, ou mente coletiva. É o que ainda nós temos de alguma forma de alma grupo, é a chamada alma do reino. Quando vocês leem, oram, ou declamam aquela oração que Annie Besant tornou conhecida no mundo inteiro,
ele faz da raça dos homens, Grande invocação. a grande invocação, né? A grande invocação está falando dessa mente difusa coletiva do reino humano, né? Você vê que coisa interessante. O ser, no primeiro nível de materialização dele, né? Ele coloca o ser no reino, né? Primeiro nível, mente humana. O ser começa a se aproximar das características do reino humano. Aqui, ele é, de uma certa forma, divindade, né? Para descer na matéria, de acordo com a fórmula de manifestação da criatura humana, a primeira coisa que vem é a mente difusa ou coletiva. Talvez seja o que aqui os psicólogos chamam de, talvez, o subconsciente. Porque, na verdade, isso aqui, está aqui todas as influências culturais. Todas as verdades, paradigmas, estruturas de crença, está tudo aí. Na verdade, é uma mente que junta todo mundo, que faz todo mundo pertencer, né? É o chakra 3. Vou botar esse 3 aqui no quadradinho para não haver mais confusão do que já está. Laringe? Não, nós estamos descendo. Ah, tá. Aqui lá em cima é o 7, é o coronário. Certo. Né? Vamos botar quadradinho aqui. 7, 6 aqui, 5 esse aqui, 4, 3, 2, que é no fim da coluna vertebral, e o 1 entre o ânus e os genitais. Ali é o plexo solar, então. Foi. É o plexo solar. É o umbigo, né? Umbigo. Olha aí a umbilicação com o reino. Percebe? Somos filhos do reino. Onde está o nosso umbigo? Né? A grande mãe é o reino. O reino universal, o reino humano. Aí vem esse ponto aqui. Aqui está sexualidade, atração e prazer. Aqui. Sexualidade, atração, prazer. Por que eles dão importância a isso daqui, gente? Vocês notam que esse ponto aqui, como esse daqui, além dele tem um elemento isolado, além desse lá tem um elemento isolado, que parece não fazer parte do grande círculo. São dois apêndices fundamentais na estrutura, na constituição da criatura humana. Né? Tanto esse daqui quanto esse daqui, vocês vão ver que são poderosos motores para fazer a circulação de energia, tanto no sentido quanto no outro sentido. Porque esse apêndice aqui e esse apêndice aqui, no entendimento extraterrestre, é o mesmo apêndice. O chakra 7 se confunde com 1. Ele tem manifestação polarizada, mas eles são, você vê que os dois são apêndices na estrutura toda, né? Não se comunicam com o exterior. Esses dois se comunicam, esses 4 se comunicam com o exterior. Mas esse daqui não se comunica com o exterior. Esse ponto e esse ponto, o 7 e 1, na visão dos espaciais, é o mesmo. Então, esse aqui, vocês podem imaginar aqui uma turbininha. Né? A turbina que faz fruição, né, dessa estrutura toda aqui. Ele é muito importante, que essa aqui é a única turbina que está conectada ao apêndice. Essa aqui também, a turbininha aqui de cima, é a única que está conectada com esse apêndice. Eles irrigam, ó, a sexualidade irriga, é a única que irriga o 1, que é a responsável, aqui nós vamos ver, e esse aqui é o único que irriga o 7, a partir dos elementos que circulam no resto da estrutura. O 1, olha que maluquice. Aqui embaixo, você vê como nós estamos de cabeça para baixo. O 1, eu vou anotar aqui do lado, viu? Vocês anotam direitinho aí. O 1 é onde está a visão, o estado de vigília, a ação, aquilo que nós chamamos de mente concreta, a mente vigília interna. Por incrível que pareça, é o que você tem que serenar para meditar. Quando você fala assim, mente vazia, pare de pensar, né? Aqui está o pensamento, olha que coisa maluca. E junto ao pensamento está a visão, a ação, o estado de vigília.
que é um estado diferente do estado fora do corpo, do sono. Então você vê que é um apêndice realmente nessa estrutura aqui. E esse sistema, visão, vigília, ação, a chamada mente concreta atuante, ela é um apêndice na estrutura. Né? Essa linha daqui, gente, essa linha aqui, esse arco até aqui, não essa parte, esse arco daqui é chamado sensório inferior. Que para os ETs, né, tem esse segmento, esse segmento, esse segmento, esse segmento aqui, esse segmento aqui. Isso tudo são sentidos. Tato, olfato, audição, essas coisas. Você vê que eles não confundem esses sentidos com a visão. Eles separam. Quando a criatura humana está se manifestando no plano material pela primeira vez, nos níveis mundos subterrâneos, quando nascem os Geberones, parece uma célula com ponto preto. Aquele ponto preto são os olhos. Os olhos no futuro, na evolução. Você vê que importância que tem a visão para a criatura humana, de uma certa forma, para todos os seres. Eles não enquadram a visão como um sentido. A visão é fora dos sentidos, é um sentido à parte. Né? Ele faz parte da consciência ativa, de vigília, da ação, chamada mente concreta. A visão é inteligência, por isso que a visão é o espelho da alma, nenhum dos outros sentidos é. Porque esses dois apêndices aqui, gente, são a casquinha que se abre e dentro está o ser. Como um besouro que abre as asas e dentro está o besouro. Né? Esses dois apêndices aqui, esse apêndice aqui, pertence a esses elementos aqui. Né? Essa é a nossa coluna vertebral. Vamos lá. O que temos aqui? Bom, aqui vocês estão vendo três chifrezinhos, né? 3 pontinhas aqui. Que parecem pouco importantes, mas na verdade tem grande importância. Porque a nosso chakra 1, portanto a nossa mente de vigília, a nossa visão, está relacionado a esses 3 elementos aqui, que são muito interessantes. O do meio é onde está a nossa herança genética, toda a memória celular. Aqui está o nosso famoso aparelho chamado desconfiômetro. É a nossa culpa aqui. E aqui está o nosso medo. E eles correspondem às nossas pernas. Muito maluco, né? Vocês vão ver depois, gente, que todo esse diagrama vocês podem encontrar na mão. Os 7 chakras na mão e na planta do pé. Eles são iguaizinhos. Toda vez que você se toca, se pega, conecta pontos em você, você está fazendo a vezes desses canais de energia para reconstituir a integridade do diagrama de força. Daí a importância da acupuntura e de todas as técnicas que trabalham com a interligação, porque as mãos das pessoas podem interligar por fora aquilo que dentro não está funcionando. Né? Quando você se toca, interligando chakras, quando você se abraça, quando se relaciona, você está fazendo caminhos externos para desbloquear os correspondentes internos. Vê que a sexualidade ela é um motor para limpeza e higienização do sistema inteirinho, pela posição simétrica que ela está. E é a única que, além de estar nessa coluna, trabalha esse apêndice, que é a vida propriamente dita. Né? Aqui nós estamos, a mente concreta, vigília, ação, visão. E é onde estão os sistemas reguladores da nossa participação social, né? Que tem a ver com a coisa da culpa desse lado e o medo desse, que na verdade são sistemas que vão evoluir com o tempo e deixará de ser culpa, né, para ser um desconfiômetro, e o outro vai evoluir também para ter outras funções. Bom, vamos lá. 3, 2, eu pulei o 2? Não, sexualidade 1. Agora vamos aqui para cima, nós vamos encontrar aqui o 5, no 5, é a casa da sabedoria, do saber, da intuição, da saúde e também da velhice. O 5, isso. Esse ponto aqui,
Como é que chama esse ponto aqui? É o laríngeo, mas tem um outro nomezinho também. Timur. Timur. Né? Timur. Aqui, olha só o que está aqui. É a casa da sabedoria, do saber, da intuição e da saúde. Todo mundo fala, mas a intuição é aqui. Não, é que no entendimento extraterrestre, intuição é outra coisa. Vocês vão ver que eles consideram coisa diferente. A intuição mesmo vem da sabedoria do ser. Né? E olha por que está aqui. Ele se conecta com esses dois pontos que nós vamos ver, e são pontos que, olha, conectam com o universo externo. Isso aqui nos interliga à rede do reino humano em nível superior. Enquanto essa linha aqui, que passa pelo 3 e por esses outros dois aqui, que nós vamos ver ainda, nos conecta por todos os seres humanos manifestados. Então, as nossas interligações de personalidade, de mente, telepatia, por exemplo, quando um inventor inventa uma coisa, o outro inventou igualzinho em outro lugar do mundo, toda essa estrutura de interconexão entre os seres, os movimentos sociais, tudo, até uma torcida de futebol, tudo. É essa conexão aqui, ó. Olha para onde é que ela nos pega. Pela mente difusa coletiva. É aqui que nos interagimos em nível macro, dentro do mundo da personalidade, daqui para baixo. Aqui é a mesma coisa, só que no mundo superior. É aqui que vem as intuições, as autos insights, as canalizações, tanto de seres de fora, quanto da consciência interna. Quando vem daqui de interno para cá e aflora, isso chama-se Vibhyas. Vibhyas, assim que escreve, ó. Mudo, Vibhyas. Vibhyas quer dizer canalizações de si mesmo, da sua sabedoria interna, da sua luz e consciência divinas. É quando você não canaliza outra inteligência. Quando vem de você, de níveis profundos superiores. Chamam Vibhyas. Vem daqui. Em cima, o 6. O 6 aqui, esse centro, aqui está expressão, aqui está aparência, eu vou explicar melhor o que eles entendem por isso. A individualidade está aqui, defesa e agressão também estão aqui, proteção e antevisão, premonição e precognição. Está no 6. Aqui está a sede da individualidade. Inclusive é aqui que ficam as coisas que diferenciam os seres uns dos outros, até na aparência. Por isso somos todos diferentes. Aonde reside esse fator que nos torna completamente diferente de todos, é nesse ponto aqui. Nesse ponto. E é o ponto da antevisão, da premonição, da precognição, o que popularmente é chamado de intuição. Por isso, no sentido vulgar ocidental, na psicologia clássica, a intuição ligada a isso aqui, mas isso não é a intuição do sentido iniciático. Intuição do sentido iniciático está aqui, ó. Está dentro do sistema das redes de consciência transdimensionais, superiores. Aqui é percepção, antevisão, premonição, precognição, são essas coisas. Então há uma confusão conceitual, né? Aparência, gente, é o seguinte, todo ser, à medida que vai vivendo, vai consolidando a imagem de si mesmo que ele quer ter. E se projeta em cada vida aperfeiçoando esse modelo. Às vezes quando ele fica bem raivoso, nasce bem feio. Né? Porque na verdade as pessoas buscam cada vez mais expressar o modelo que ela vai construindo. Por isso, à medida que os seres avançam, eles vão nascendo cada vez mais parecidos com ele mesmo. Até chegar na fórmula que ele adotou, que é única também, que é característica dele. É a formulação da aparência dele, em qualquer nível. Mesmo que nunca mais precise de corpo físico, ele vai se expressar aonde for com aquela aparência, com aquele olhar, com aquela energia, com aquela pele, inclusive com aquele vestuário. Muito doido, né? Mas é aí que está, nesse ponto, nesse chakra, que está a expressão e a aparência. Quando uma pessoa tem questões de ordem kármica, um monte de coisa, quando até quer se esconder de si mesmo, ela pode se modificar tanto, às vezes por culpa, por medo, por ressentimento, que ela nasce bem longe dos padrões que ela já desenvolveu para si. É uma forma de punição também.
Há muitas pessoas desgostosas com o jeito de ser, na verdade ela mesma construiu essa situação. Ela poderia ter nascido como ela é, já é. Né? É a forma que qualquer pessoa se apresenta depois que desencarna e passa um tempo distante da última personalidade. Ele vai mudando suas feições até ficar o tipo que ele é mesmo. É interessante isso. Compreenderam isso? O que é a aparência? Então está aí nesse ponto. O 7, o apêndice lá de cima. Aqui está projeção, morte e renascimento, repouso e o arquivo de tudo o que é relevante para ser levado adiante, para vidas posteriores. Né? É aquele movimento no caixa que você tem que transferir para o dia seguinte. Então aí está projeção, capacidade de sair do corpo, é aí que está toda a questão da estrutura de morte e renascimento. Isso é que aqui regula a nossa relação com morte e renascimento. É onde está também o repouso, é o único lugar onde o ser repousa. Sabe que ponto que é esse? É aquele pontinho que quando eu desenho a criatura daquela forma assim, ó, 3, pontinho de conexão, 4. É esse pontinho aqui, ó. É o ponto que articula a sucessivo, todo o trânsito de energia. Você fala, mas por que não está no meio, né? Ele está aqui. Ele é o gerente, ele é o gestor, porque ele também é o arquivo. Né? Ele também é o arquivo. Quando o indivíduo perde o físico, o etérico, o astral e mental, ele se recolhe em si mesmo, ele está inteirinho no 7. Aí reconstrói de novo de cima para baixo. Até chegar na chamada mente concreta, que é o 1. É a ligação telúrica, né? Aqui nós estamos conectados à Terra, esse é o nosso aterramento. Né? Aqui está o nosso Yang, aqui está o nosso Yin. Toda ligação cósmica é permanente e contínua, é Yin. Essa aqui é efêmera e fugaz, ela passa, ela morre, é a Yang.